E aí, mulherada, beleza? Eu acabei de descobrir que a parte mais difícil de gravar um vídeo é começar o vídeo. Sabe? Aquela parte que você fala, ei, tudo bem? É a parte mais difícil. Mas vamos lá que depois a gente desenrola, entendeu? Que eu já comecei esse vídeo umas 500 vezes e agora eu não vou parar mais, hein? Vamos lá. Eu sou a Sandy e eu tenho 27 anos e eu tô me formando em teologia e sou casada. Tenho uma filha de 3 anos. Eu sou do signo de... Mentira. Gente, crente não acredita em signo, hein? E eu sou paulista. Sou de São Paulo. Então você vai aí ouvir uns porquê, uns porta, portão, porteira. E pra me auxiliar, como eu falei assim, aí eu comecei a organizar aqui as coisas pra eu poder falar. E aí tinha muita coisa. Eu falei, eu vou ter que organizar em tópicos, então eu tô aqui com escrito pra poder me auxiliar. Então às vezes vocês vão ver olhando aqui pro lado, que é pra eu lembrar aqui de falar as coisas pra não esquecer nada de falar pra vocês, tá? Então, pra iniciar, vamos lá. A Maikele, ela me convidou pra falar pra vocês sobre o desafio de escrever. Eu participei desse livro aqui, Inspirações, não sei se vai focar direitinho aí, meninas. Inspirações para o seu dia teen, que é o livro para adolescente, né? Inspirações para o seu dia, ou seja, são histórias, são inspirações que possam inspirar outras meninas. Eu não escrevi esse livro sozinha, eu escrevi com mais 17 autoras. Não, na verdade, no total são 17. Então, eu mais 16 autoras do Brasil todo nós escrevemos. E nesse livro a gente fala sobre temas que geralmente são tabus dentro da igreja. Racismo, né? Nós falamos sobre a sexualidade, sobre namoro, sobre preconceito, sobre relacionamento com os pais, namoro na adolescência, depressão, todas essas situações na adolescência. Eu escrevi sobre o luto. Eu perdi o meu pai, eu tinha 13 anos de idade, né, uma adolescente, e eu falo um pouco de como que eu lidei com isso, como que eu passei por isso, com a minha fé, né, em Deus, mesmo ainda muito nova, mas de certa forma lidando com isso com a fé, como é que eu passei por esse momento. Pra você saber detalhado assim como que é, como que foi, você vai ter que comprar o livro, tá? Se quiser, depois já me procura, tem poucas unidades, tá? Se você quiser comprar comigo, você pode comprar pelo site, mas aí é outra história. Vamos lá. E aí ela quer que eu fale sobre o desafio de escrever, né? Como é que foi. Na verdade, gente, olha só. O desafio da escrita, do escrever, eu acho que não teve. Mas ao contrário do que, né, a gente pensa, o maior desafio começou acho que muito antes de eu escrever. Não sobre, ai, mas como assim você escreveu um livro e tal, né? Esse não foi o maior desafio, esse foi eu ter o que escrever. Eu vou começar falando sobre o convite, né? Como foi que eu recebi esse convite, como que a editora chegou até mim e tal. É uma editora de São Paulo e o editor, né, dessa editora, ele é primo da minha mãe. Ele é um primo meu de segundo grau. Então aí você deve estar pensando, então tá explicado, né? Isso, é o primo dela, o dono da editora e tal. Ele é um editor, foi por isso que aconteceu e tal. Só que, pensa bem comigo, gente, é uma editora que ela tá no mercado há quase 10 anos. Eles têm mais de 100 títulos lançados, são aproximadamente 140 livros já que eles lançaram. Eu tenho, sim, certeza absoluta que eles não convidariam alguém para escrever só porque é parente, porque conhece, por amizade, entendeu? Eu acho que, né, negócios são negócios. Enfim, então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né, de fazer as coisas, só que não adianta você querer dar o seu jeito, não adianta você querer ajudar Deus. Se era um propósito do Senhor que eu escrevesse, eu conhecendo alguém de uma editora ou não, isso iria acontecer, porque é um propósito e isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Depois, mais o que eu aprendi? Vamos lá, vou falar sobre o convite. Cara, a organizadora dessa série de livros, que é o Inspirações, a Vande,
ela me ligou, faltavam 10 dias. Ela falou assim, Sandy, eu queria que você escrevesse e tal, né? Me mandou uma mensagem. Só que você tem um prazo de 10 dias para eu poder entregar, né? São textos pequenos, alguns capítulos, mas você tem 10 dias só. E aí, você topa? Eu queria muito escrever, mas assim, 10 dias, eu falei, topo, vou escrever, ué, vou falar que não. Vou tentar, pelo menos, né? E aí tentei e consegui. E assim, eu sempre gostei de escrever. Porque. E eu sempre escrevi. Porque tem gente que gosta de fazer algo, mas que não faz, que não pratica. Eu sempre gostei de escrever e eu escrevia e eu lia bastante também, porque quem escreve precisa também ler bastante. E eu sempre orei para quê? Para que os desejos do Senhor sobre a minha vida também estivessem no meu coração, para que eu também tivesse esse desejo. Então eu acredito que se eu gostava de escrever, de ler, eu creio que já era um propósito do Senhor para que algo se cumprisse na minha vida relacionado a isso. Então eu já tinha alguns rascunhos prontos, né? Não era nada assim muito elaborado, mas eu já tinha às vezes alguma ideia que vinha na cabeça. Às vezes quando a gente tá lavando louça, fazendo comida, sempre vem uma ideia assim, aí eu corria lá e anotava. E eu sabia um pouco assim, eu fui estudar para saber um pouco sobre como que é a escrita e tal. Então você tem uma noção. Assim, eu não sei a diferença do porquê junto e porquê separado, entendeu? Não sei usar, mas eu sei que um texto tem que ter coesão, ele tem que ter uma coerência. Então, o mínimo você tem que saber. Então, uma das coisas que eu aprendi também é que eu precisava estar preparada. Ela me deu 10 dias para eu entregar os textos. Se eu ficasse esperando eu receber uma oportunidade, para quando eu receber a oportunidade eu ir estudar, eu ir pesquisar e saber como é que faz, eu não ia conseguir. Não ia dar certo. Ou seja, eu já estava me preparando para isso. E, às vezes, a gente tem um desejo de algo, mas a gente não vai se preparar para alguma coisa específica. Por exemplo, ai meu Deus, eu quero tanto um carro. Quem é que não quer, né? Quem é que não precisa, na verdade? Porque hoje em dia, muita gente, a gente precisa muito de um carro. Senhor, eu preciso tanto de um carro, me dá um carro, eu preciso de um carro pra ele ir, pra resolver aquilo, isso e tal. Mas às vezes você não tem habilitação. Você quer pular a etapa, você nem pensou que você precisa de uma habilitação. E aí você sabe dirigir porque seu pai te ensinou, você aprendeu com seu marido, né? Alguma coisa, você aprendeu a dirigir. E aí você pede, Senhor, me dá um carro, e digamos que você consiga comprar esse carro. Não vai dizer que é um presente de Deus, né? Aí você pega o carro, aí coloca um adesivo lá atrás, presente de Deus. Não é. Porque Deus não vai te dar algo que você não está preparado para receber. Se você não está habilitado, o Senhor não vai abrir as portas para que você tenha um carro. Então, é muito importante isso. Você precisa se preparar para receber o que o Senhor tem para dar para você. Eu tive a minha preparação, que era o que dependia de mim, então, né? Que é o saber escrever. Mas faltava algo, que era o quê? O que escrever. E foi aí que Deus entrou. Ele me fez passar por processos que me deram experiências para que eu pudesse compartilhar o meu propósito. Então a gente tem que fazer o possível, o que está ao nosso alcance, a gente faz. Eu me preparei, mas o que eu iria escrever, qual era o contexto que eu iria escrever, isso aí vinha da parte de Deus. E aí que foi que ficou difícil, porque para que eu tivesse algo para escrever, o Senhor permitiu que eu passasse por alguns processos para poder compartilhar depois com outras pessoas e para que um propósito pudesse se cumprir. A Maikele, nas chamadas, ela disse várias vezes, né, que nós não estamos aqui só de passagem, que nós precisamos compartilhar aquilo que nós temos, que nós precisamos compartilhar com outras mulheres. E realmente, quando ela falava isso, me fez lembrar daquele versículo de Mateus 7:9, que fala bem assim, que toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Vira lenha, né? Não vai servir para mais nada, vai ser queimada. Então, realmente, se você não tá compartilhando o que você sabe, se você não quer compartilhar, minha filha, você não tem serventia nenhuma, entendeu? Se não tá servindo de nada a sua vida,
Pra que manter? Você tá assim, só existindo, entendeu? Que valor que tem a sua vida, né? Aí, ó, já pensa nisso aí. Já vai pensando nisso aí. Então, seja escrevendo, né? Não precisa ser, Sandy, mas eu não quero escrever. Mas às vezes você quer cantar, você quer pregar, você quer aconselhar. Ou às vezes você nem quer, né? Porque às vezes algumas coisas acontecem sem a gente querer. Mas aconselhando, às vezes numa mesa de café, tomando um café com uma amiga, com uma vizinha, você vai precisar compartilhar coisas, né? Os caminhos do Senhor, anota isso aí, ó, se você puder. Os caminhos que o Senhor nos leva é um processo, é uma preparação para ocupar um lugar. Então você vai precisar compartilhar a sua experiência algum dia, sim. E tudo que eu passei, então, tudo que eu vivi na minha vida foram experiências. E o mais importante é o quê? É que você precisa ressignificar essas experiências, senão ela não tem valor nenhum. É você trazer um novo significado para aquilo, você entender que aquilo é um processo para que você possa um dia usar aquilo dentro do seu propósito. Eu escrevi algo aqui, eu vou ler para vocês. Pessoas próximas de você, familiares seu, eles vão te irritar muito durante o seu processo. Mas entenda que enquanto isso acontece, você é curada em muitas áreas da sua vida. Muitas vezes, quando você pensa que você está sofrendo afronta, que você está sendo humilhada, né? Que, meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais. Muitas vezes é nesse momento que coisas estão sendo curadas dentro de você para que um dia você também possa ajudar e curar outras mulheres. Em Salomão, tô ficando doida, em Salomão não, em Eclesiastes, que Salomão escreveu. Em Eclesiastes 3, Salomão fala bem assim sobre o tempo, que é um tempo determinado para todas as coisas. Ele fala de 28 tempos. E o que eu gosto de observar nessa passagem dele, não são todos os tempos que existem, mas que é um tempo de cada vez. Há um tempo para todas as coisas de baixo. Então é um tempo de cada vez. Você não vai viver 2, 3 tempos ao mesmo tempo e é um de cada vez. E existe uma sequência. Não dá para pular etapa. Não tem tempo que vem antes de um do outro. Por exemplo, lá ele fala sobre o tempo de plantar, sobre o tempo de colher. Você não vai colher antes de plantar. Então existem tempos dentro daqueles que Salomão coloca que são sequenciais. Você precisa passar por um para depois passar por outro. E isso é muito importante. Já pensou se eu quisesse, assim, antes de viver alguns processos, né, algumas coisas, de ter um certo amadurecimento, eu quisesse compartilhar algumas coisas, assim, uma furada, né, com quem caísse nos meus conselhos, nas coisas que eu compartilhasse. Então, entenda, né? Dá esse significado, ressignifique o processo que você está vivendo, né? Entenda que aquilo é necessário, que aquilo é um tempo, que é uma fase e que após aquele momento você vai viver um outro momento melhor do que aquele que você está vivendo. Mas que você só sai desse momento que você está passando, seja ele ruim ou bom, quando você entende, quando você compreende, aprende o que é esse momento agora tá querendo te ensinar. Você aprendeu? Entendeu? Beleza. Aí você passa de fase, entendeu? Tipo videogame. Você precisa completar aquilo, entender para poder ir adiante. E uma coisa que é muito importante que é quando a gente fica reclamando. A gente não enxerga o que pode estar nos edificando naquele momento. E aí a gente não sai, não avança porque a gente fica reclamando. Se você tá com fome, por exemplo, você fica, como eu tô com fome, tô com calor. Nossa, tá tão calor, né? A gente fica falando, mas não muda, não adianta, né? O fato de você falar que tá com calor não vai esfriar, não vai tirar. Então, às vezes, a gente fica reclamando, aquilo cansa, sabe? Traz um cansaço mental, uma fadiga mental pra gente. E você não precisa disso, não precisa desse desgaste. Aprenda a ressignificar, entender o que aquele momento tá trazendo pra você, pra passar de fase. Para de ficar reclamando. Uma outra coisa que eu anotei aqui, se vocês puderem também anota aí. A sua fé não dá poder pra Deus fazer algo. Ele já tem o poder. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter fé para Deus fazer alguma coisa. E não. A sua fé, ela vai te estruturar
para receber o que já está preparado para você, mas você precisa se preparar para poder receber. Então foi tudo que eu falei até agora. É necessário que você se prepare. Não adianta você ter fé, você orar, jejuar, ser aquela crente do manto, do reteté, se você não se preparar. É um conjunto de coisas. Você tem que se preparar e você tem que ter fé. Não ter fé para que Deus faça, porque ele, assim, para que Deus tenha poder para fazer, porque ele já tem, mas você ter fé para conseguir permanecer naquele processo e ter estrutura para poder cumprir o seu propósito. Vamos lá. Próximo tópico que eu anotei aqui é a próxima coisa. Sim, isso aqui. É muito importante você não ter vergonha. Eu sempre ouvi, até hoje eu ouço, as pessoas falam muito que, Sandy, você gosta de passar vergonha. E não é que eu gosto de passar vergonha, é que eu não tenho vergonha, entende? Sim, de algumas coisas. E isso, você pode estar assim, Sandy, mas o que isso tem a ver com escrever? Nesse livro, especificamente, eu expus situações da minha vida, coisas íntimas, né, pessoais. Eu escrevi sobre o luto e também escrevi algo sobre chamado, né, sobre você reconhecer o seu chamado em Deus. E então você precisa não ter vergonha de se expor, de falar algo, de compartilhar algo. Porque às vezes a gente... Nesse livro, por exemplo, tem meninas que escreveram sobre situações de racismo, de meninas que se mutilavam. Então você precisa ter... não ter vergonha de compartilhar algumas coisas. Isso não só quando você vai escrever, mas às vezes você que é casada, por exemplo... Você vai conversar com uma outra moça que é casada e ela precisa saber de uma experiência, justamente aquilo que você passou dentro do seu casamento. E às vezes se você não fala, não põe pra fora, às vezes por vergonha, entendeu? Você tá deixando de abençoar a vida de alguém. Não que você vai sair por aí falando tudo da sua vida, mas eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você tá conversando com uma amiga, assim, algo totalmente aleatório, e aí você começa a contar uma história... E aí, de repente, você fala bem assim, nossa, eu nem sei por que eu tô falando isso. E aí ela fala bem assim, eu sei. Pode continuar contando, eu sei porque eu precisava ouvir isso. E é assim que acontece. Quando a gente se retrai muito, quando a gente fica com muita vergonha, não quer se expor, você deixa muitas vezes de ser usada por Deus. Você fica pedindo pra Deus, Deus me usa, esperando assim, que você, sei lá como é que Deus vai te usar. Mas Deus usa você nas pequenas coisas e muitas vezes é pra compartilhar experiências, né? Coisas que você já viveu com Deus. E que se você tiver vergonha, não vai ter como. Então, o maior desafio do livro foi o processo que eu passei até chegar ao momento de compartilhar algo. Então, o desafio está em eu entender o propósito. Quando eu entendi o propósito, eu entendi que valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena os processos que eu passei e que eu teria que compartilhar coisas que eu nunca havia dito. Eu falei sobre o luto, eu tinha 13 anos e eu fui escrever esse livro, eu tinha 26 anos, foi no começo do ano. Foram praticamente 10 anos, eu nunca havia conversado com ninguém sobre como que foi pra mim a perda do meu pai, o que eu sofri, o que eu senti, como que eu passei, quais as expectativas que eu criei em Deus, né? Como que foi? Eu nunca havia compartilhado isso com ninguém, nem com a minha mãe. Foi surpresa assim pra minha mãe, porque ela falou assim: "Poxa, você nunca falou disso e você vai mesmo escrever, você vai ter coragem?" E eu peguei e falei assim: "É necessário." Tem meninas que precisam ler, eu não sei quem, talvez eu nem tenha contato, eu nem conheço as meninas que vão ler, né? Em que mãos que vão chegar esse livro. Mas eu sei que há um propósito, tanto na minha vida, de ter escrito, e há um propósito na vida de quem vai ler, de quem vai receber. E esse foi um dos, né? Mais um dos desafios também. Um certo medo e insegurança, tipo... Será que alguém vai comprar o livro? Porque a gente pensa, né? Ah, tá, escrevi, mas e agora? Vamos vender o livro, né? A gente precisa vender. E aí, será que alguém vai gostar? Será que alguém vai ler? Então é isso que eu acabei de dizer. Há um propósito na minha vida por escrever e também há um propósito das mãos que vão receber, né? Das pessoas que vão ler esse livro. Então eu faço a minha parte, né? Fiz a minha parte, escrevi, compartilhei, né? E assim, Deus faz a ponte. Né? Aonde for necessário chegar, eu tenho certeza que chegará. Não porque
por pessoas, mas eu tenho certeza, eu creio assim, e muitas vezes eu vou falar que é um propósito. Há um propósito, para tudo tem um propósito. Então, se talvez esse livro ele tenha sido escrito por causa de uma pessoa, mas é uma pessoa que está dentro do propósito do Senhor, e o propósito do Senhor vai se cumprir. Um outro desafio que eu tive também foi na semana do lançamento. Eu tive assim, na semana que foi iniciar a pré-venda do livro, era pra eu estar assim, radiante, né? Feliz da vida e tal. Mas não, eu fiquei assim tão angustiada, sabe? Uma tristeza assim que eu sentia. Quase assim, fiquei muito deprimida. Fiquei muito deprimida na semana do pré-lançamento do livro. Não fiquei alegre, aquela coisa. Eu posto muita coisa nas minhas redes sociais, sabe? Nem postei tanta coisa sobre o livro. Demorei pra poder compartilhar, muito angustiada. E aí eu fui orar, falei assim, meu Deus, mas por que isso? E aí eu entendi que aquilo não era de mim. Então é muito importante também, você mulher, ter o autoconhecimento, você se conhecer, saber o que é de você e o que não é, saber quais emoções te pertencem, o que não te pertence. E eu orei, eu falei assim, isso não é de mim, isso não é que eu tô me vitimizando, né? Que tem gente que é bem assim, isso aí é o inimigo se levantando na minha vida. Mas aqui, se você puder anotar isso aí também. Satanás, ele tenta impedir que você alcance algo. E quando ele não consegue impedir que você alcance algo, ele tenta tirar o seu prazer dessa conquista. E foi isso que aconteceu, essa angústia. Satanás não conseguiu impedir que tudo acontecesse, todo o processo da escrita do livro, mas ele quis tirar o meu prazer, a minha alegria de poder comemorar esse presente de Deus, porque com certeza foi um presente de Deus. Então eu tenho ciência que foi Satanás que tentou tirar essa alegria, mas quando eu entendi, porque eu me conheço, quando eu entendi o que era, né, eu fui orar e falei assim, eu não repreendo, eu tiro, né, tira tudo isso de mim em nome de Jesus. Então é muito importante o autoconhecimento. São desafios que você vai enfrentando na escrita, em qualquer coisa, quem vai cantar, quem vai pregar, qualquer pessoa, né, que exerce algum ministério, tenho certeza que tá entendendo isso que eu tô falando. Sobre, às vezes o inimigo tenta sabotar a gente no prazer das nossas conquistas. Mais um desafio que foi passar para frente o que você aprendeu. Muitas mulheres não conseguem passar para frente o que elas aprendem, as experiências. Elas querem guardar como se aquilo as tornasse superior a outras mulheres. Não querem compartilhar. Não, mas aí eu vou perder todo o meu prestígio, né? Poxa, meu prestígio, porque eu que tenho conhecimento disso. Poxa, eu que sou referência nessa área. E isso impede de que muitas vezes a gente compartilhe, ou senão, poxa, mas o que vão falar? O que vão pensar de mim se eu compartilhar isso? A gente não pode ter isso entre nós mulheres, né? Fala-se muito sobre a sororidade, né? De você apoiar umas às outras mulheres, né? Então, é um pouco disso também, de você não pensar só em você, não ter esse egoísmo de pensar só em você, mas você abrir mão, né? É um momento, assim, de certa forma, você se deixar ser um pouco vulnerável, né? Estar um pouco em vulnerabilidade por compartilhar algo, mas tenha certeza que ninguém vai usar o que ficou sabendo de você, a sua experiência, para te diminuir. Algumas mulheres pensam bem assim, que é dividir. Eu vou dividir o meu conhecimento, né? Mas não, na verdade, você está compartilhando, então você está multiplicando. Não é uma experiência que se divide, ela se multiplica. Eu aprendi muita coisa sobre uma área específica, né? Sobre moda, sobre a mulher, assim, sobre se vestir, sobre corpo, sobre comportamento com a Samela. Ela, inclusive, tô bem ansiosa para ver o vídeo dela, ela também vai postar um vídeo aqui para vocês. Tô bem ansiosa pra ver. A Samela, ela compartilhou muita coisa comigo. Muita coisa do que eu aprendi nessa área foi ela que me ensinou. Como que foi? Ela começou a falar assim, Sandy, olha, me explicou sobre as cores, me explicou sobre o corpo, sobre o comportamento do tecido, das peças, o caimento, como é que é. Só que ela me mostrou, assim, o caminho. Ela falou assim, Sandy, é por aqui, você quer pesquisar sobre isso? É isso, pesquisa sobre isso, estuda sobre isso. Ela não me falou tudo.
ela me mostrou, me deu o caminho e eu que fui atrás de pesquisar mais. E ela não dividiu o conhecimento dela, pelo contrário, ela multiplicou. Tanto que hoje eu tô aqui pra falar, ela também tá aqui pra falar. E ela me ajuda sempre que eu falo, eu mando, tiro foto. Samila, o que você acha desse look? Eu sempre mando pra ela. Então é muito importante isso, a gente ter essa consciência de que dividir é multiplicar, né? Você entendeu aí o que eu quis dizer. E quase acabando, mulheres. Vamos lá. Pra terminar aqui já. Porque mulheres, né? Bem rapidinho isso aqui. A importância de você compartilhar as suas experiências, compartilhar algo com outras mulheres. As mulheres, elas falam. Mulher gosta de falar, né? Tá aqui, ó, 25 minutos já meu vídeo. Meu Deus, vocês vão me matar. Mulher gosta de falar, mulher gosta de compartilhar, mulher também ouve, mulher acolhe, a mulher ela tem empatia. Então valorize, se você nasceu mulher, valorize isso de você ser mulher, claro, né? Tem homens que são bons conselheiros, né, que ouvem e tal, mas fala sério, a mulher é muito melhor nisso, né? Então valorize se você é mulher e se você pode fazer isso, ajude muito mais mulheres na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Compartilhe tudo, o máximo que você puder. Não sai falando da sua vida à toa não, tá? Vigia, mas compartilha o máximo que você puder. E então, assim, se eu tivesse uma palavra para poder resumir, um desafio desse livro foi esse, os processos que eu precisei passar e a vulnerabilidade para poder escrever. E uma novidade aqui, ó, primeira mão para vocês. Eu tô escrevendo agora também um outro livro. Não, na verdade eu não tô escrevendo um livro, também eu tô participando. São várias mulheres e nós estamos escrevendo devocionais pro ano de 2021. Cada dia vai ter um devocional e a gente já tá finalizando, né, esse livro. Para meados de dezembro já sair a pré-venda e a gente começar a vender para 1º de janeiro você já tá aí fazendo o seu devocional. E tá sendo uma experiência, assim, totalmente diferente, tá sendo um novo desafio. E aí eu vou aproveitar e vou desafiar vocês. Você vai lá no meu Instagram e vai me seguir. Se até dia 31 de dezembro eu bater 1000 seguidores. Se até 31 de dezembro eu bater os 1000 seguidores, eu vou gravar um outro vídeo e eu vou compartilhar com vocês sobre outras experiências que eu tô tendo agora escrevendo sobre devocional. É assim, algo totalmente diferente de escrever algo seu, né? Uma história sua, uma inspiração sua. E eu vou compartilhar com vocês. Muito obrigada se vocês me ouviram até aqui. Eu sei que eu demorei um pouquinho, mas é porque eu queria, assim, detalhar bastante, sabe? As coisas que eu passei pra escrever esse livro. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.